Olá, seja bem-vindo ao canal No Amor de Deus. Aqui nosso objetivo é tratar de verdades divinas, verdades que abençoam e verdades que salvam. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre Noé. Este personagem que alcançou graça diante de Deus pela forma como vivia nos seus dias sobre a face da terra. Deus, ele está extremamente triste, com um pesar no coração pelo caminho que a humanidade estava vivendo, longe dos seus desígnios. E ele então resolve fazer justiça, trazendo sobre aquela geração o dilúvio. Mas o versículo de número 8 do capítulo 6 do livro de Gênesis diz assim: mas Noé achou graças perante os olhos do Senhor. Eu louvo a Deus, porque este achar graça significa encontrar o favor de Deus, né? E ele encontrou o favor de Deus. Deus ia destruir tudo, mas olha para ele e, como quem diz, não, esse camarada é diferente, esse camarada anda na minha presença, e ele é um homem justo, e eu vou salvá-lo. Eu vou salvá-lo, né? E no versículo 18 do capítulo 6 de Gênesis, o Senhor diz a Noé assim: eu estabelecerei a minha aliança contigo. E inicia o capítulo 7 dizendo assim: entra, Noé, entra na arca, tu e toda a tua família, porque vi que és justo diante de mim nesta geração. Olha que coisa tremenda, né? O nosso Deus, ele vê tudo. O nosso Deus, ele sabe tudo ao respeito de todos nós. Por quê? Porque ele sonda os corações. E ele então enxerga Noé, e Noé, a vida de Noé é uma vida que o agrada, né? Noé não está contaminado com o ambiente dos seus dias, né? Com a corrupção, a malícia, a maldade. Não, ele busca viver uma vida diante de Deus, uma vida reta e justa. E Deus diz para ele: olha, não vai contender o meu espírito com a humanidade, a não ser por mais 120 anos. Exatamente, 120 anos foi o tempo que Noé levou para construir a arca. Então, Deus deu todas as diretrizes para Noé construir uma arca, né? E esta arca tinha inúmeros compartimentos. Deus enviou os animais que quis até Noé para que entrasse na arca também. Ninguém pense que Noé saiu caçando macaco, elefante, cutia. Não, os animais vieram até Noé e ele os colocou dentro da arca, cada um no seu compartimento. Mas eu acredito que ao longo desses 20 anos houve da parte de Deus para com aquela geração uma oportunidade de arrependimento, de mudança de comportamento, de atitude, de conversão, né? Porque a arca era muito grande, não havia chovido sobre a terra ainda, e agora Noé está construindo uma arca porque vai
cair chuva do céu, porque as águas dos rios vão subir, e ele está dizendo, olha, Deus vai trazer juízo, mas esta arca aqui vai ser a salvação. Quem estiver dentro dela não vai morrer. Por quê? Porque Deus já havia dado uma sentença de morte para aquela geração, né? E no capítulo 7, versículo 1, como eu já disse, o Senhor diz a Noé, entra na arca, você e sua família, porque você é justo diante de mim. Então Noé, obedecendo ao Senhor, ele entra na arca com todos aqueles animais que o Senhor enviou, ele os alojou em cada compartimento, e a chuva veio. A chuva veio, os rios subiram, e foi terrível o juízo que Deus trouxe sobre aquela geração. Uma geração autônoma, uma geração que não queria saber de Deus, onde o seu Deus era o seu próprio ego, e era a sua própria cabeça, eu sou dono do meu caminho, eu faço o que eu quero, não muito diferente dos dias de hoje, porque há uma enormidade de pessoas que não querem Deus, eles não querem saber de Deus, eles não estão nem aí com esta verdade. E eu já quis falar deste livro para muita gente, e sabe o que eles dizem? Papel aceita tudo. Acontece que eles conseguem acreditar que 2 mais 2 é igual a 4, 4 mais 4 é igual a 8, eles conseguem acreditar nisso que está no papel, mas não conseguem acreditar em Deus, em um plano de Deus para a salvação do ser humano. E eu digo salvação por quê? Porque existe uma sentença de morte sobre a humanidade. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então existe uma sentença de morte, mas existe também uma sentença de vida. E isto se define quando nós escolhemos o que fazer em relação a estas verdades. O que fazer em relação à palavra de Deus, às promessas divinas. Noé foi salvo com a sua família. Deus tinha um projeto de recomeçar a humanidade com ele. E fez isso. Agora, nos dias atuais, há uma arca também. Só que esta arca ela foi preparada pelo próprio Deus, e esta arca é o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E veja o que Jesus Cristo diz. Eu quero ler aqui com você no Evangelho de João, no capítulo de número 5, versículo 24 e 25. Jesus diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Como nos dias de Noé, as pessoas não conseguiram entender a construção da arca, a vinda dos animais, a palavra de Noé, elas não conseguiam entender aquilo. Hoje, a grande maioria das pessoas também não consegue entender a pregação do Evangelho. Eles não conseguem entender o amor de Deus, o sacrifício de Cristo. Há muitos que andam até com um crucifixo no peito, pendurado ao pescoço, mas não conseguem entender o que aquilo significa para a salvação da sua própria alma. Há muitos que estão valorizando a mãe de Jesus, aquela que foi instrumento de Deus para que Jesus viesse ao mundo. Jesus Cristo era o Verbo que se fez carne,
que habitou entre nós. Ele precisava de um útero para nascer. E Deus escolheu o de Maria, que também vivia uma vida agradável a Ele. Agora, as pessoas preferem acreditar que Maria é a mãe de Deus. Se Maria fosse a mãe de Deus, como Deus teria criado Maria, se tudo é criação de Deus? Então Maria é mãe de Jesus, homem. Maria não salva, os apóstolos não salvam, o Papa não salva, os pastores não salvam, o dinheiro não salva. Mas Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Venha para esta arca de salvação. Jesus é a salvação de todos os homens. Há um compartimento separado, guardado para você. A palavra do Senhor Jesus diz: aquele que crê na minha palavra, aquele que a ouve e nela crê, e acredita que Deus me enviou, este tem a vida eterna. Não há condenação para este, não há condenação para este, mas ele passou da sentença de morte para a vida. Nos dias de Noé, diante da pregação de Noé, as pessoas também poderiam passar da sentença de morte para a vida, porque aquela arca era a arca da obediência, não diferente dos dias de hoje. Muitas pessoas dizem assim: eu tenho Cristo no meu coração. Olhe bem, quando eu tenho Cristo, eu faço dele o que eu quiser. Mas Cristo quer ter a mim e quer ter a você. Cristo quer ter a mim e quer ter a você, e fazer de mim e de você o que Ele quiser. Aí que está a diferença. Então o fato de você ter Cristo não significa nada. Cristo é que precisa ter você, Cristo é que precisa ter a mim. E o versículo 25 diz: em verdade vos digo, que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Mas que mortos? Que mortos são esses? Mortos espirituais. Todo mundo está vivo aí, fazendo de tudo, mas muitos mortos espirituais, tendo como Deus o próprio ventre. Mas hoje o meu convite para você é: entre na arca. Ela ainda está com a porta aberta. Noé achou graça aos olhos de Deus. Eu não quero saber como está a sua vida. O que eu quero dizer para você é: venha para a graça, venha para Cristo, venha para a salvação. Aceite Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Eu até tenho dito que aceitar Jesus como Salvador é fácil. O difícil é aceitá-lo como Senhor. Entregue as rédeas da sua vida para Jesus. E você passa da morte para a vida. Cristo diz: quem crê em mim não será confundido. Amém? Então Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. E lembre-se, a multidão pode estar errada. O caminho é Cristo. A salvação é Cristo. A mudança é Cristo. A vida é Cristo. A eternidade só com Cristo. Amém? Então Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se é inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário. E a gente vai se ver aí num próximo vídeo, permitindo o nosso Deus. Tá bom? Deus abençoe. Eu sou o pastor Beto Padilha e deixo para você um forte abraço.